Fala galera, tudo bem? Galera, vamos resolver essa questão de mobilidade em 2006, uma questão de embriologia. Vamos lá, me acompanha aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha. Começou, vamos lá. Assinale a alternativa que contém a ordem correta dos termos que completam a seguinte frase. Aí ele coloca: A é uma série de divisões do zigoto que resulta na formação de um maciço de células A. Após certo número de mitoses e considerável aumento do número, forma-se a gente fala aqui, que apresenta uma cavidade central. Bom, ele quer só que tu saiba identificar, né? O que ele está te falando, é só para a gente complementar bem simples. Bom, galera, o primeiro momento aí que ele está te falando, né, aqui, olha, é uma série de divisões do zigoto que resulta na formação de um grupo maciço de células. Vamos só te falar primeiro disso aqui. Para a gente lembrar, galera, nós temos dois tipos de células haploide. Para te lembrar disso aqui, tá? Nós temos aqui, ó, na espécie humana, nós temos o espermatozoide, tá bom? Espermatozoide, lembra que o espermatozoide é uma célula N haploide, e nós temos também uma outra célula N haploide, que é o óvulo, tá bom? É uma célula N haploide. Lembra, Diego, que uma célula N é uma célula com 23 cromossomos, tá? 23 aqui e 23 aqui, tá? Por isso é identificada como N. Diego, e A2N? A2N, tá? 2N vai ser igual na espécie humana a 46 cromossomos. Beleza. Galera, o espermatozoide ele perfura o óvulo, ele entra o óvulo, processo chamado de fecundação, tá bom? Esse processo de fecundação a gente já viu em algumas questões que a fecundação ela ocorre aonde? Ela ocorre na chamada de tuba uterina, tá? Que é um nome antigo também chamado de trompa de Falópio. Não é mais usado, tá, gente? Nas trompas de Falópio. Na tuba uterina, gente, se ele quiser ser mais específico para ti, ele vai te dizer que na tuba uterina, tá? Numa região específica da tuba uterina, chamada de ampola. Anota aí, tá bom? Diego, o que é a ampola? É a maior região da tuba uterina. A tuba uterina é dividida em três áreas, tá? Ístimo, ampola e infundíbulo. A maior região é a ampola, tá? É geralmente onde ocorre a fecundação. Então a gente uniu aqui, galera, a gente uniu N23 do espermatozoide mais N23 do óvulo. 23 mais 23, nós vamos ter 2N igual o quê? Igual a 46. Esse 2N igual a 46 que está sendo formado aqui, galera, é chamado de ovo ou zigoto, tá bom? Esse ovo zigoto agora ele vai sofrer um processo, que é esse aqui, galera, que eu vou te mostrar aqui, ó. Tá? O ovo zigoto, gente, ele vai sofrer um processo chamado de segmentação, tá bom? Segmentação ou clivagem. Diego, o que é a segmentação ou clivagem? A segmentação ou clivagem, gente, é um processo onde as células do ovo zigoto, aqui, as células internas, elas vão começar a se dividir, se dividir, se dividir. Ele vai se dividindo e vai crescendo, tá bom? Lembrando que essa segmentação ou clivagem, esse tipo de divisão que vai estimular o aumento, o crescimento do ovo zigoto, falou em crescimento ou regeneração, a gente está falando de um tipo de divisão chamado de mitose, tá bom? Então esse processo fecundou, o espermatozoide entrou no óvulo, formou uma célula 2N chamada de ovozigoto. O ovozigoto vai sofrendo esse processo chamado de segmentação ou clivagem, onde ele vai se dividindo e vai crescendo. Tá? Então, o primeiro momento aqui é uma série de divisões do zigoto que resulta na formação de um grupo maciço de células. Tá? Então, esse primeiro momento aqui seria segmentação. Tá bom? Volta para cá para a imagem. Galera, na segmentação aqui, ó, tá? Ele vai se dividindo e vai crescendo. Se ele quiser ser mais específico contigo, ele vai te perguntar ou ele vai comentar lá na alternativa, tá? Qual é o nome? Tem um nome específico, na verdade, digo, para esse tipo de segmentação. Tem, galera, falou nesse tipo de segmentação, no caso, o ser humano aqui pra gente, para mamífero, tá? Ele vai ser chamado de segmentação, tá? Chamado de holoblástica, tá
bom? Segmentação holoblástica, ela é igual. Por que ela é igual? Porque todas as células aqui, gente, que serão formadas, tá? Não está aparecendo aqui, mas elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Então ela é chamada de segmentação holoblástica igual ou total. Tá bom? Galera, em determinado momento, quando tem uma quantidade razoável de células aqui, né, que se dividiram e formaram como se fosse algo maciço, uma bola, fechou, tá? Várias células menores fechando, como se fosse uma bolinha, entre aspas, tá, gente? Algo fechado aqui, ó, tá bom? Essa estrutura, ela é chamada de mórula. Então, olha só, galera, a segmentação é uma série de divisões do zigoto que resulta na formação de um grupo maciço de células. Olha aqui, galera, grupo maciço de células chamado de mórula. Então, aqui nós temos a mórula. Tranquilo? Mórula. Após certo número de mitoses, lembra, tá? Falou em crescimento e regeneração, gente, a gente está falando de mitose, tá bom? Então, a mitose complementa para esse crescimento aqui, tá? Para esse aumento da mórula. A mórula se desenvolve, ela aumenta por causa da mitose. Lembrando para vocês que quando a gente fala de mitose, só um parêntese aqui, só para a gente lembrar. Mitose, nós temos uma célula 2N, dando origem a duas células idênticas 2N, ou nós podemos ter uma célula N, dando origem, tá, a duas células N. Isso aqui é mitose. Tá bom? Então, após certo número de mitoses e considerável aumento em volume, forma-se a blástula. Tá bom? Forma-se a blástula. Lembrando, gente, que a blástula ela tem uma cavidade interna que caracteriza ela, tá? Uma cavidade interna denominada de blastocele. Tá bom? Então vamos ver aqui, vamos voltar. Segmentação, ou também chamada de clivagem, é uma série de divisões do zigoto que resulta na formação de um maciço de células. Esse maciço de células aqui é chamado de mórula. Lembrando que o ovo zigoto ele vai sofrendo várias mitoses, ele vai se dividindo e vai crescendo. Bom, após certo número de mitoses e considerável aumento do volume, forma-se a blástula, que apresenta uma cavidade central. Cavidade central essa chamada de blastocele. Tranquilo, né, galera? Alternativa correta, letra D. Tranquilo. Te espero na próxima correção. Um abraço. Na hora da aula, é hora de ligar. No YouTube tem vídeo.